Olá, a nossa aula de hoje é direcionada aos alunos do 7º ano e para isso eu preciso que você abra seu livro na página número 20 e me acompanhe para ter um melhor entendimento. Então vamos lá. A nossa aula de hoje nós iremos ver a parte gramatical do there were e do there was e é importante que antes você já tenha estudado o nosso passado do to be lá na nossa plataforma que fala que nós vamos utilizar para o was e para o were para que você possa ter uma noção melhor. Então você tem que ir lá na plataforma antes para assistir a nossa primeira aula e logo depois acompanhar por esse vídeo para que você possa ter um acompanhamento melhor. Então vamos lá. O there to be in the past, o there be na verdade ele quer expressar o verbo haver, o verbo existir ou o verbo ter, mas a expressão de existir. Se não vamos utilizar ele no passado, então vai ser o verbo existiu, o verbo teve, o verbo havia no passado. Muita gente comete o erro de conjugar esse verbo usando um modal verb que se chama have, que significa ter, mas no sentido de ter coisas, não no sentido de haver no passado. Então, para que você possa ter um melhor entendimento, vamos lá saber como nós podemos utilizar ele. Primeiro vai se dividir em there was e there were. Por que there were? Porque esses dois fazem parte do to be no passado. O to be no passado vai ser was e were. E nesse sentido, vamos começar pelo there was. Sempre que eu for utilizar o verbo existir para o sentido de singular, eu vou utilizar o there was. O there was, ele vai dar sentido de que é somente para uma coisa, singular, um objeto. Vamos para o primeiro exemplo. Aqui vamos trabalhar as três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos para a primeira forma, que é a forma afirmativa. Lembrando que eu começo sempre com o meu there was. Nesse sentido aqui, there was a car in the street. Havia um carro na rua. Por que havia? Porque está no passado. Was. There was a car in the street. Havia um carro na rua. Como eu posso perceber que está no singular? Esse a aqui é um artigo. Esse artigo significa um ou uma no inglês. Então, there was a car in the street. Havia ou tinha um carro na rua. O segundo exemplo, nós vamos já passar para a nossa forma negativa. Como eu faço isso? Muito simples. Logo depois de there was, eu vou colocar a partícula not. E é isso que vamos ver aqui. There was not a car in the street. Não havia ou não tinha um carro na rua. Aqui estou negando. Was not. Existe aqui uma forma curta para o was not. Seria o mesmo que wasn't. Então eu poderia dizer também there wasn't a car in the street. O mesmo sentido, só que de uma forma mais fluida. Vamos relembrar? There was, mas not é o mesmo que wasn't. There wasn't a car in the street. Não havia ou não tinha um carro na rua. Vamos agora para a nossa forma interrogativa. Assim como no verbo to be do passado, vocês aprenderam que nós precisamos colocar o to be na frente do verbo, da frase, da oração, para poder fazer a interrogação. Aqui vai ser do mesmo jeito. Então, quem é o nosso auxiliar aqui? É o was. Então, was there a car in the street? Olha só como eu começo a frase. Já começa com entonação. Por que começa com entonação? Porque eu sei que toda vez que começar com o auxiliar was, vai ser uma interrogação, vai ser uma pergunta. Então, was there a car in the street? Havia um carro na rua? Ou tinha um carro na rua? Nesse sentido, eu vou, no final, interrogar. Então, vamos lembrar. Forma afirmativa, vou sempre colocar com there was, logo eu tenho que colocar que é somente um objeto e terminar minha oração. Se eu quiser negar, eu vou continuar colocando there was, só que eu tenho que acrescentar o not. Pode ser tanto there was not como there wasn't. E para eu poder fazer a interrogação, eu vou colocar o meu auxiliar na frente. Was there a car in the street? E interrogo no final. Esse aqui é para usar na forma do singular, ou seja, no grau singular. Vamos agora saber como nós usamos no plural. No plural, eu vou usar o there were. O there were eu vou usar sempre que eu expressar mais de uma coisa, mais de um objeto ou mais de uma pessoa que existiu, que teve ou que havia. Nesse sentido, vamos ver aqui a nossa frase, primeiro exemplo. There were two girls in the bedroom. Olha só, já começou diferente, já sei que não é uma, por quê? Por mais que meu inglês seja bem básico, eu sei que two é dois. Então, there were two girls in the bedroom.
havia ou tinha 2 garotas no quarto. Aqui eu posso ver que existe o there were e eu tenho aqui uma partícula que vai entender que é mais de uma pessoa, ou seja, que está no plural. Então, there were 2 girls in the bedroom. Forma afirmativa. E agora, como eu faço para negar? Mais uma vez, eu acrescento not, assim como a gente usou no singular. Então, there were not. There were not. Aqui também existe uma forma curta. Vamos utilizar o weren't. O weren't. There weren't 2 girls in the bedroom. Não havia ou não tinham 2 garotas no quarto. Então, eu estou aqui, estou fazendo a minha negação. Te perguntaram, e aí, tinha 2 garotas na sala? Você fala, no, there were not 2 girls in the bedroom. Professor, e agora como que eu faço a perguntar se tinha 2 garotas, se existia mais gente lá no quarto? Mesma razão, mesma regra gramatical. Vou colocar o meu auxiliar na frente da minha oração. E no final, vou ter que interrogar. Were there 2 girls in the bedroom? Were there 2 girls in the bedroom? Ou seja, havia 2 garotas no quarto? Então, relembrando, forma afirmativa. Sempre temos que perceber quem é, se é plural ou se é singular. Geralmente nas orações que vocês vão ver, você vai ter que reconhecer. Então, o primeiro passo, reconheça. É singular ou é plural? Se é mais de um, eu vou usar o nosso plural, there were. Se é somente um objeto, se é somente uma pessoa, eu vou usar a forma do singular, que é o there was. Então, aqui, forma afirmativa, there were. Contabiliza as pessoas que poderiam ser 5, 10, 20 garotas no quarto, não importa. O que não pode ser é que seja somente uma para essa regra. Para eu poder negar, there were not ou there weren't 2 girls in the bedroom. E na minha forma interrogativa, coloco o meu verbo auxiliar na frente e no final eu interrogo. Were there 2 girls in the bedroom? Espero que vocês tenham entendido e para que você possa fixar essa aula na sua mente, peço que você faça a atividade da página número 20 do seu livro.